meus amigos, essa aula ficará gravada na plataforma Escola de Finanças. Ela ficará disponível para você assistir quantas vezes você quiser e todas as semanas será incluída uma nova aula que também ficará disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Qualquer dúvida que você tiver, você pode enviar no e-mail escoladefinansasduvidas@gmail.com. É escola de financas, sem o C cedilha, é um C normal, @gmail.com. Você faz a pergunta e ela será respondida por mim ou pelo nosso suporte. Também, baseado na sua pergunta, pode ser que a gente elabore uma aula em cima do tema. Hoje eu ensinarei para vocês o princípio de tudo. Vai ser a inserção de todos vocês no mundo financeiro. Essa aula é principalmente para as pessoas que ainda não têm um planejamento financeiro, que ainda não aprenderam a se organizar. Não existe milagre, pessoal. Vocês terão que fazer a anotação de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai da sua vida financeira. Então, você pode começar anotando em um caderno, em uma planilha do Excel ou utilizando até mesmo um aplicativo. Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo uma planilha gratuita para download. Então é de extrema importância que você faça o download dessa planilha e que você acompanhe pelo menos o raciocínio, o norte que eu vou dar para vocês começarem a se organizar financeiramente. De nada adianta você somente assistir essa aula. Você tem que assistir e ir praticando. Ou seja, você assiste e vai fazendo conforme eu vou disponibilizando as ferramentas e as ideias. O seu dinheiro será organizado em contas fictícias. Por que contas fictícias? Porque é inviável você abrir 6 contas em determinados bancos, né? 6 contas em um mesmo banco ou 6 contas em bancos variados. Nós vamos dividir essas contas fictícias como se fossem blocos. Então, se você abrir a planilha que eu deixei para download, você vai perceber que ela é dividida em 7 colunas. Cada coluna dessa nós vamos considerar como se fossem contas fictícias. Digamos que ao receber o seu salário, prolabore, a sua renda mensal, tudo isso que você recebeu seja 100%. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a dividir esse 100% para cada finalidade. Então, esse 100% será quebrado em diversas porcentagens nessas contas fictícias que eu me referi anteriormente. Então, se você observar as colunas, vai ter uma coluna dividida para reserva de emergência, uma para diversão, outra para enriquecer, outra para sonhos, outra para contas fixas e variáveis, outra para doações e outra para provisões. Perceba que embaixo de cada conta que eu citei agora, existe uma porcentagem. Essa porcentagem vai ficar a critério seu, né, baseado nas expectativas que você tem de atingir determinados objetivos. Então, formar a sua reserva de emergência. Quanto que você vai dedicar daquele 100% do seu salário mensal? Quanto que você vai dedicar para formar a sua reserva de emergência? Então, 5%, 10%. Se for 10%, você vai pegar lá daquele 100% do seu salário, por exemplo, R$5.000, e você vai tirar 10%. Então, R$500 logo no início do mês vai para a formação da reserva de emergência. Diversão. Quanto que você vai separar por mês para a sua diversão? Desculpa. Quanto que você vai separar por mês para a sua diversão? 5%? Então, se você ganha 5.000, 5% de 5.000, 250, vai para a sua diversão. Enriquecer. O que é essa coluna de enriquecer? Essa coluna também serve para aposentadoria e para liberdade financeira. Então, esse é o intuito. Se você, é o intuito de você futuramente não depender de aposentadoria, não depender do governo. Quanto que você vai separar por mês para isso? 10%, 15%, 5%? Sonhos. Eu quero comprar aquele carro, quero fazer aquela viagem. Quantos por cento você vai definir para sonhos? Contas fixas e variáveis. As contas fixas e variáveis, elas são a maior fatia do nosso salário. Então vai combustível,
vai energia elétrica, conta de água, todas essas contas. Normalmente, conta de energia elétrica, água, que mais? Supermercado, combustível. O combustível e o supermercado, eles variam, mas são contas que existem todos os meses. Então você pode definir lá um aluguel, conta fixa, etc. Né? E o que entra nas contas variáveis também? Às vezes um supermercado extra, uma conta que você teve que fazer de farmácia, furou o pneu, você foi no borracheiro, tudo isso são contas fixas variáveis, né? Você deixa para variável. Doações, se você tem o hábito de fazer doação, se não tiver, coloca 0%. Se tiver, também define uma porcentagem que você acha viável por mês. E as provisões. O que são as provisões? Provisões você sabe que todo janeiro vem IPVA, IPTU, material das crianças. Provisões é o que você vai poupar ao longo do ano anterior todo. Por exemplo, eu vou poupar 12 meses para quando chegar no IPVA eu pagar à vista. Eu vou poupar 6 meses antes, porque eu sei que o material das crianças custa R$ 1.200 e eu vou poupar R$ 200 por mês por 6 meses para comprar o material das crianças à vista. Então, eu vou fazer uma aula só para provisões. Então, vai ter a planilha de provisões para vocês. Eu vou ensinar a fazer passo a passo as provisões. Então, fiquem tranquilos. Por enquanto, se atenha a se organizar financeiramente, que é a base de tudo. Uma outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês também. Não existe outra maneira de você sair das dívidas. Ou você mantém o gasto atual e você ganha mais dinheiro e você se organiza da forma que eu estou falando, né? Entrando mais dinheiro, você separa mais para as dívidas e consegue quitar. Ou você vai ter que abaixar o seu padrão de vida, né? Gastar menos, para com o excesso você fazer os pagamentos da sua dívida. Não tem outro método, pessoal. É assim que funciona. Vai ter que ter disciplina, vai ter que ter paciência. Mês a mês, vocês vão quitando as dívidas. O que eu recomendo para vocês fazerem? Se vocês têm dívidas hoje, vocês vão montar essa planilha que eu estou falando. Só que, antes de guardar para os sonhos, antes de guardar para enriquecer e antes de formar a reserva de emergência, né, esses 3 blocos, essas 3 contas, vocês vão pegar todo esse montante separado e vai utilizar para pagar as dívidas. Então, um exemplo, você havia separado 10% para reserva de emergência, 10% para sonhos e 10% para enriquecer, né, a sua aposentadoria. Isso é 30% do seu salário por mês. Então, você não vai poupar para essa finalidade. Você vai pegar esses 30%, pagar a dívida, 30% pagar a dívida, 30% pagar a dívida. A hora que acabar a dívida, aí sim você vai começar a dividir para essas finalidades. Então, enquanto tem dívida, não tem sonho, enquanto tem dívida, não tem aposentadoria, enquanto tem dívida, não tem reserva de emergência. Tem que pagar dívida. Vamos lá. Ver o que mais eu vou falar. Uma coisa muito importante também é que esses dinheiros, né, entre aspas, que a finalidade do dinheiro, da poupança, que a finalidade do dinheiro dos sonhos, da reserva de emergência e do enriquecer, e também até das provisões também, é que o dinheiro das provisões, às vezes eles são usados com mais frequência, mas esses dinheiros que são mais, esse dinheiro que é mais a longo prazo, que são o dinheiro dos sonhos, da reserva de emergência e do enriquecer, o ideal seria você ter até uma conta apartada dele. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma conta salário lá no Banco do Brasil, que cai R$5.000 todos os meses. Mas vai lá, abre uma continha salário no Itaú, que não cobra nenhum tipo de taxa. Também não pode cobrar taxa, que não cobra nenhum tipo de taxa, só para você colocar ali numa poupança. Ou às vezes você tem uma conta na Nubank, para você transferir o dinheiro, daí você gera o boleto, faz o pagamento, não tem custo de TED, você faz essa transferência.
só para o dinheiro não ficar ali imediato, para você ter facilidade de gastar. Isso eu estou falando para aquelas pessoas que são mais impulsivas, né? Que vem às vezes 10 mil reais na conta e já quer gastar, né? A intenção é nesse começo você ir adquirindo a disciplina financeira para não tomar esse tipo de atitude. Beleza. Tá. Aí você vai me perguntar o seguinte, né? Você vai falar assim: poxa, Lucas, mas tá bom, o primeiro mês eu poupei 500 reais por sonhos. Aí o segundo mês eu poupei mais 500 reais por sonhos. Aí o terceiro mês eu poupei, já são 1.500 reais. Mas se eu deixar tudo lá, um exemplo, na conta do Itaú Poupança lá que eu abri, vai misturar a conta dos sonhos com conta do enriquecer, com reserva de emergência, aí vai ficar lá 5 mil reais, eu não sei de que conta é esses 5 mil reais. Não, tudo bem, o que você vai fazer? Ou você faz no papel mesmo, entendeu? Divide lá, reserva de emergência, enriquecer, sonhos, provisões. Quanto que entrou de reserva de emergência? 500 em janeiro, 500 em fevereiro, 500 em março. E aí você soma tudo, aí você vai saber que R$ 1.500 é da reserva de emergência, R$ 1.500 de sonhos, R$ 1.800 do enriquecer, na caneta. Ou você faz uma planilhinha reta, reserva de emergência, sonhos, enriquecer, e vai somando mês a mês, coloca um total embaixo e vai adicionando mês a mês, né? Ou como eu faço, você baixa um aplicativo, o aplicativo chama Minhas Economias, o aplicativo que eu utilizo, Minhas Economias. Aí você vai lá, coloca criar conta, aí você vai colocar reserva de emergência Itaú, enriquecer Itaú, sonhos Itaú, ou seja, você está colocando no banco que esse dinheiro está. Aí todos os meses, quando você pegar R$ 500 dos sonhos, você assim, gasguei. Quando você pegar R$ 500 dos sonhos e você colocar lá no Itaú, você já vai lá no seu aplicativo, clica em cima da conta, adiciona mais aplicação R$ 500 sonhos Itaú. Clicou lá. Próximo, enriquecer, clica em cima, R$ 500. E mês a mês, sempre quando você depositar lá os R$ 1.500 no Itaú, você sabe que é 500 de cada conta e você adiciona em cada conta. Então, quando você olhar lá o extrato do Itaú que tiver R$ 8.000 lá guardado, você vai olhar no seu aplicativo e você sabe que 2.000 são dos sonhos, 3.000 é da reserva de emergência e 1.000 é do enriquecer, entendeu? Então, eu faço dessa maneira, funciona muito bem. No começo tem que ter disciplina, no começo tem que ter paciência. Da mesma forma, você vai anotar aqui, ó, a própria planilha, ela dá os campos ali para você ir jogando todos os seus gastos, né? Então eu até coloquei ali como exemplo, diversão. Você foi no sushi, R$ 40. Foi comer uma pizza, R$ 40. Você vai lançando. Então, qual que é a dica, né? Qual que é o caminho? Você vai marcar um dia na sua semana, na sua agenda, né? De preferência um dia que você estiver mais tranquilo, mais descansado. Você vai marcar o dia na sua agenda e você vai pegar todos os seus gastos. O que você pode fazer? Você pode ou baixar o aplicativo Evernote ou algum aplicativo de notas que você consiga fazer as anotações, ou andar com um caderninho mesmo, fazer à mão. E tudo que você for consumir, você vai lançar nesse caderninho. Então, tive que ir ao borracheiro fazer um serviço. Vai lançar R$ 15 borracheira. Tive que comprei 6 balas lá no boteco tal, gastei R$ 5. Beleza, R$ 5 de balas no boteco tal. E aí, nesse dia da semana que você determinou, você vai sentar, lançar nessa sua planilha certinho, valor e o que foi no campo certo, né? Então, se foi diversão, se foi sushi, se foi um barzinho, vai lá no campo de diversão. E se foi contas variáveis ou fixas, você vai lançar nas contas variáveis ou fixas ou nas doações. O que é importante?
é importante você fazer um acordo consigo e o dia que você definir que vai fazer, você realmente ir lá e cumprir com a sua obrigação, porque a mudança ela vai acontecer aos poucos. Vão ter dias que você vai esquecer, esqueci tal coisa, tal, mas o importante é quando você se recordar, você vai e faz a anotação. Se esqueceu, beleza, no outro dia tenta fazer corretamente de novo. Você tem que pensar assim, não sei quantos anos você tem, 25, 30, 40, 50. Às vezes você teve 30 anos da sua vida de desordem financeira, né? Não anotava nada, tudo perdido, não sabe quanto entra, quanto sai. Você não vai resolver o seu problema em uma semana. Você pode melhorar em uma semana, entendeu? Mas o seu problema vai ser resolvido ao longo do tempo. Alguns mais rápido, 2, 4, 6 meses, outros 1 ano, 2 anos. Então, se comprometa e vá seguindo as coisas que eu vou falando aqui nesse curso. Vamos lá. Bom, pessoal, essa é a maneira mais simples. Talvez no começo vocês achem que não seja tão simples assim, mas é por falta de prática, né? Eu estou fazendo isso aí há pelo menos 8 anos, vão fazer quase 10 anos que eu estou nesse caminho estudando finanças e procurando métodos e meios de deixar as coisas mais eficientes e mais simples. Se vocês fizerem dessa maneira, inclusive eu estou até disponibilizando a planilha, o aplicativo, essa planilha demorou para desenvolver esse método que eu faço, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, se faltou alguma coisinha, né? Se eu esqueci de falar alguma coisinha que vocês tiverem dúvida, envia o e-mail para mim, escoladefinancasduvidas@gmail.com. Escola de Financas, né? Que é sem ser cedilha, dúvidas@gmail.com. Pode mandar um e-mail para mim, eu vou responder. Se for uma pergunta que tenha conteúdo, que tenha material, eu vou fazer até uma aula em cima disso. E obrigado pela atenção. Lembre-se, disciplina, persistência, é uma jornada, não é um tiro de 50 metros. Até a próxima aula.